Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Com as inúmeras possibilidades que a tecnologia nos oferece hoje, não faz mais sentido encararmos os contratos da mesma maneira. Copiar e colar cláusulas de outros modelos, assinar de próprio punho, realizar a remessa das vias pelos correios e tantas outras coisas que fazíamos até pouco tempo não tem mais espaço no mundo de hoje. Isso sem falar na dificuldade que era a gestão desses contratos e na chatice da linguagem desnecessariamente rebuscada e inacessível para as partes contratantes. O futuro dos contratos é muito promissor. Os custos serão mais baixos, as negociações serão mais ágeis e mais seguras e a satisfação dos clientes muito mais alta. Para falar sobre isso, eu converso com Fabrício Ramos, sócio e CEO da Alexio, uma startup de gestão e automação de contratos. Vamos nessa? Fabrício, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu acho que é legal a gente começar esse papo nosso dando um pouco de contexto para o pessoal que está ouvindo e você contar um pouquinho da sua história rapidamente para a gente, que é uma trajetória também um pouco incomum, mas que está ficando cada vez mais comum, né? Que é empreender no mercado jurídico. Por que você resolveu empreender no mercado jurídico e não seguir uma carreira tradicional? Como que foi essa história sua? Boa, Gustavo. Primeiro, obrigado aí pelo espaço, né, de contar um pouquinho da Alex, um pouquinho de mim, e parabéns aí pelo podcast. Acho que contar aí um pouco sobre o que é empreender no mundo jurídico e de onde veio isso é intimamente ligado, né, à história da Alexio. Então, assim, acho que contando de mim, eu comecei como estagiário na Alexio, na startup que hoje agora eu sou um dos sócios e acabo tocando as operações. E o porquê empreender foi um pouco no acaso no começo, tenho que ser super sincero. Eu estava na faculdade, né, já estava procurando estágio, e eu queria muito trabalhar com direito desportivo, né? Achava, dentro das áreas do direito, aqui eu achava mais interessante, mas era um mercado super restrito, não tinha muita abertura. E aí eu vi um dia uma vaga de estágio de uma startup que tinha 3 meses de vida para aprender a automatizar documentos, né? Então assim, vamos te ensinar uma linguagem de programação. Cara, sempre gostei de tecnologia, sempre achei interessante como, no fundo, tecnologia serve para resolver problemas, que no final do dia era isso que eu queria fazer, e prestei. Falei assim, vamos ver como que funciona, né? E aí, nisso, entrei no processo seletivo, tinha um dos fundadores, que era o Renato, era uma pessoa que eu conhecia, vi que o escritório ele era incubado pelo Batistão de Advogados, né? Alexio era incubado no Batistão de Advogados, um escritório de inovação, né, aqui de São Paulo. Eu conto um pouco mais essa história mais pra frente. E aí, assim, me apaixonei pelo projeto. Falei assim, cara, existe uma possibilidade de você mudar como o jurídico é feito. E eu, desde o começo da faculdade, sempre ficava muito incomodado com algumas coisas da advocacia tradicional, seja com a linguagem, seja com o formalismo, seja com a maneira pouco inteligente, vamos dizer assim, de resolver alguns problemas. E aí eu vi uma oportunidade de mudar isso com contratos, que era algo que ainda mais naquele contexto ali, final de 2017, começo de 2018, ainda era pouco incipiente em termos de inovação. E falei assim, cara, eu acho que vai conseguir unir essa minha vontade de resolver problemas e de conseguir mudar um mundo jurídico que não está adaptado. Assim, meu irmão, ele tinha uma startup de bebidas, eu via a rotina, via que era muito legal, eu falei assim, cara, não é possível que a gente não consegue trazer esse pensamento, essa maneira de trabalhar para o mundo jurídico, com soluções muito mais eficientes e inteligentes do que a gente tem. Então, acabei entrando no projeto um pouco de paraquedas no começo, meio ali tentando me encontrar, vamos dizer assim, e logo cedo eu falei assim, a gente tem que aprender a resolver problemas jurídicos de uma maneira diferente, como vem sendo há 200, 300 anos. E aí começou toda a história da Alex, o desenvolvimento, e aí a minha trajetória. Mas aí o motivo de empreender é muito essa de ver que não faz sentido ser o mercado como era antes. Eu acho que, assim, até uma resposta um pouco clichê para empreendedores, mas eu acho que cabe aqui nessa trajetória. Mas então essa startup que você entrou já era Alexio? Já era Alexio, mas assim, era 3 meses, 4 meses de Alexio, não existia quase nada. Eu posso até contar um pouco da história, né, do que foi Alexio e o crescimento, mas assim, foi logo no comecinho. Tinha o Renato, o Rafa, que eram 2 pessoas que trabalhavam junto no Batista Luz com o Alexio, o escritório por trás bancando o desenvolvimento, e aí eu entrei logo nesse começo. Então assim, eu peguei o produto antes de ser lançado, antes de ter site, antes de ter tudo, na parte de ideação, para hoje em dia, né, depois de quase 3 anos, tá tocando a operação.
E aí ela já ficava dentro de um escritório, então, desde o princípio. Ela já nasceu dentro do escritório. Perfeito. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, é algo bem pioneiro da Lexio, né, e do próprio Batista Luz como um case de intraempreendedorismo dentro do meio jurídico, porque a gente pensa, né, em nível Brasil, de escritório de advocacia, né, se escritório de advocacia hoje em dia tem um RH e um financeiro automatizado, em média, já é algo super moderno e que já está acima de muitos. Eles, né, em 2017, no final, tiveram a ideia, percebendo que tinha uma lacuna muito grande no mercado para soluções de automação e gestão de contratos, que poderia ter alguma coisa de tecnologia ali. E ao invés de ir buscar alguma empresa para fazer, né, vamos fazer dentro de casa. Então, o escritório, né, na cabeça dos sócios, aí do Renato e do Rafa, e eu também me incluo nesse processo de pensamento, porque eu entrei logo no começo, começamos a desenhar, e aí foi muito importante estar dentro do escritório, porque eles atuando como uma incubadora, apresentavam a gente para clientes, para os sócios, que falavam diretamente para a gente quais que eram as dores de contratos que eles enfrentavam. Então, no começo, né, tanto que eu estou falando de maneira genérica, né, soluções de contratos, porque a gente não sabia muito bem o que a Lexio ia ser. A gente sabia que tinha uma lacuna muito grande para advogados e departamentos jurídicos na criação de contratos e na sua gestão. Mas o que a gente ia fazer de ferramentas ainda era uma incógnita. Então teve um processo de pesquisa muito legal e muito extenso de pegar feedbacks com sócios dos escritórios, com os clientes, entender quais eram as necessidades, até chegar no produto 1 da Lexio, que foi vamos dizer, um minutário automatizado do Batista Luz, numa linguagem de programação que a gente criou, que aí você conseguia fazer os documentos que o escritório tinha em 2, 3, 4 minutos. Então, a gente chegou a fazer alguns testes de produtividade. Então, às vezes as pessoas demoravam 4 horas e meia para fazer um acordo de sócios. Na Lexio demoravam 15 minutos. Então, a gente validou essa inovação e essa funcionalidade e começamos a colocar no mercado. Então, foi super importante ter, principalmente nesse início, quando você está colhendo feedback, esse envolvimento já dentro do escritório. E mostra também, né, como escritórios de advocacia podem ser potencializadores dessas soluções, que eu acho que é um case muito interessante e referência para o Brasil. E hoje, assim, para entender como que tem funcionado essa lógica de escritórios incubando startups, que é um movimento, assim, raro, né, mas também, como a gente falou no começo, é um movimento que esse também tende a crescer e está crescendo muito, principalmente porque eu acho que ninguém melhor para conhecer as próprias dores do que, né, se você vai desenvolver um produto para escritório, você já sendo um escritório, você já tem aí um ganho muito grande, né? Mas hoje, atualmente, o escritório ele ainda continua incubando, os sócios participam da empresa, como que funciona essa relação entre escritório e startup? Perfeito, eu acho que o que você falou aí, que a gente aprendeu com o nosso cliente final, esse foi o grande valor que eu trago, né, dos vários, assim, de ter passado um período de incubação. Porque, assim, não só com o escritório, mas com os clientes deles, né? Então, a gente tinha um acesso muito grande ao nosso público final. Então, validar o produto no estágio inicial da Lexio foi muito mais fácil, né? E isso foi uma cultura que a gente leva até hoje de criar ferramentas em conjunto com os clientes. E aí, né, falando mais de como que essa relação se estendeu, a gente ficou até o final de 2019 no escritório, inclusive fisicamente, a gente tinha lá um espaço que era nosso. Depois a gente falou assim, olha, acho que a gente está conseguindo voar solo, né, vamos dizer assim. Então, hoje em dia eles são clientes nossos, né, a gente tem uma relação de parceria nesse sentido, eles ainda apresentam eventualmente clientes, dão recomendação, como vários outros escritórios fazem com a gente, então não tem nenhuma exclusividade. É muito legal que eles não têm essa, vamos dizer, isso é uma cabeça muito mais de startup, de open innovation, de que exclusividade às vezes não faz sentido, né? Uma solução criada para o mercado e não para o escritório. Então, hoje em dia, assim, eles são ótimos clientes nossos. O Luiz Felipe Batista Luz, né, que é o idealizador, vamos dizer assim, da primeira pedra do projeto, que é sócio fundador do escritório, ele é investidor na Lexio. Mas, assim, não existe mais uma relação de dependência, muito mais um mutualismo, vamos dizer assim, o que foi super legal, porque mostra uma evolução, né, do período de incubação. Quando a gente estava maduro, a gente conseguiu sair de lá para atender escritórios, departamentos jurídicos, mas nunca deixando esses aprendizados, né, de trabalhar direto com o cliente, de ter advogados, e aqui eu acho que é um parênteses legal para a gente falar um pouco mais para frente também, de qual a diferença que faz você numa startup jurídica ela ser pensada e estruturada por advogados ou pessoas do mundo do direito, do que pessoas que vêm de fora, porque a gente pode até entrar depois nesse assunto um pouco mais profundamente, mas tem uma diferença muito grande, eu consigo perceber, né, nas startups que tem
a sua gestão e a sua, assim, o seu caminho tomado por pessoas que vêm do mundo jurídico e pessoas que não vêm e querem se aventurar nesse setor. Então, isso é bem legal, alguns aprendizados que a gente leva até hoje. E quais que são essas diferenças? Então já vamos falar sobre isso. O que você percebe que é mais vantajoso para quem vai fundar uma startup já tendo esse background jurídico? Cara, eu vou falar assim que às vezes a gente que é do mundo do direito, acho que hoje em dia a gente tem uma consciência maior disso. Como a nossa linguagem ela é excludente, como os termos que a gente usa, como as maneiras que a gente trabalha, como os sistemas que a gente interage, eles são muito únicos e é um repertório de entendimento que só quando você nasce no meio, ou você entende muito bem, você consegue dialogar de uma maneira fácil. Então, assim, eu já vi várias empresas que, assim, tem gente muito competente, mas que veio, assim, da administração, da engenharia, que cria um software lindo, funciona, só que não atende a necessidade do cliente. Então, assim, quando você consegue saber como o advogado pensa, o que o advogado precisa, fica mais fácil de você estruturar soluções para isso. Soluções que, para uma pessoa que vê de fora, talvez não é a solução mais inteligente, solução mais bonita, solução mais prática, mas é o que funciona para advogado. Porque a gente tem uma linguagem, um modus operandi e uma... Modus operandi, desculpa, usei uma palavra horrível, porque isso daí é o juridiquês antigo. Às vezes escapou, ele não tem jeito. Tá muito arraigado, não tem jeito. Às vezes escala. Arraigado também é outra palavrinha dura. Perfeito, assim, é esse tipo de coisa, cara. Por exemplo, quando a gente faz uma demonstração para um cliente e é um advogado do outro lado, ainda você precisa de uma pessoa que fala essa língua do advogado. Você precisa entender o que ele quer dizer com minuta, você precisa entender o que ele vai querer dizer com alguns termos específicos de contrato. Então, assim, eu acho que faz muita diferença quando você tem uma pessoa, não precisa no direito, mas alguém que tenha experiência com o mercado jurídico, no nosso caso, por exemplo, com contratos, para interagir. Porque no final do dia, o meu cliente final, ou é um advogado, ou é um gestor, uma gestora jurídica, então faz muita diferença essa conversa, até para você criar um produto mais adaptado para esse segmento. Legal. E o que assim tá mudando na forma de elaborar contratos? Porque a gente está vendo um movimento grande aí de automação de várias coisas, né? De procedimentos, de processos, e a gente tem esse histórico aí no direito de que o ápice da inovação eram os sistemas de gestão de processos, né? Quem tinha gestão de processos era obrigatório para todo escritório, aquele software de prateleira, e isso era a inovação. E aí, aos pouquinhos, a gente está construindo um novo cenário. Os contratos, dentro desse cenário todo e dessa gama de problemas que a gente tem para resolver no mundo jurídico, são um dos mais explorados porque eles têm uma previsibilidade maior, né? Eles têm uma forma mais previsível também, mas ao mesmo tempo ainda tem muito campo para se trabalhar e para se aprimorar na forma com que a gente faz, elabora contratos e faz essa gestão contratual. O que então, assim, o que está mudando, o que já mudou da forma que hoje é possível uma pessoa que quer fazer um contrato de uma forma diferente comparado com o que se fazia enfim, sei lá, 5, 10 anos atrás? Porque eu acredito que, assim, me corrija se eu estiver errado, mas pela minha percepção, a forma com que se fazia contrato de 5, 10 ou 30, 50 anos é mais ou menos a mesma, né? Perfeito, é uma leitura ótima, Gustavo. Eu só queria, antes de responder a pergunta, só dar um comentário numa coisa que você falou, que antigamente a ponta da inovação era ter um software de gestão de processos. Essa é uma leitura de mercado super importante quando a gente fala de Brasil, porque dá para muito perceber uma evolução, vamos dizer assim, de legal techs. No começo, né, lá em 2014, 2013, até antes disso, a maioria das legal techs tinham soluções para o contencioso, porque é o que mais tem demanda no Brasil. Primeiro que nem se falava em legal tech, 2013, 2014, era empresa, era uma empresa que estava ali tentando sobreviver, nem startup usava esse termo, né? Perfeito. Esse termo, assim, acho que em 2016, 15 a gente começou a ouvir, então era assim, empresa de software de contencioso, né? Acho que é mais colocado dessa maneira. E assim, contratos é relativamente recente, né? Veio um passo depois, porque a primeira demanda dos advogados brasileiros, dos departamentos jurídicos, eram gerir os processos. Depois que a gente faz isso, a gente passa para automação. Eu só achei muito legal que você colocou isso, né? Porque realmente essa é uma timeline que a gente vê de evolução. E aí, quando a gente fala, né, o que é novo hoje em dia de fazer contratos? Eu acho que mais do que novo, eu acho que assim, o que hoje é acessível. Porque assim, automatizar contratos, ou seja, você transformar as variáveis de um documento em respostas padrão, então, eu vou querer colocar
que esse contrato vai ter multa e vai inserir uma cláusula, é uma tecnologia de ponta, uma tecnologia ainda que muito poucas empresas têm, ou os escritórios, mas não é algo que eu diria que é uma revolução, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento tecnológico mesmo, em termos de conhecimento tecnológico, por exemplo, inteligência artificial. Mas esse tipo de uso, hoje em dia, está cada vez mais acessível e de fácil compreensão. Eu sempre falo aqui, eu sempre dou o exemplo para ilustrar isso de que realmente, porque tem essa hype da inteligência artificial, né? Todo mundo falando em inteligência artificial, mas isso que você falou de ter essa previsibilidade, eu quero resolver isso aqui com uma cláusula e buscar num banco de dados, eu sempre trago aqui o exemplo de uma mala direta no Word, né? Você consegue fazer isso com uma mala direta, se você, pelo menos num determinado nível, às vezes num começo, né? Você consegue gerenciar muito bem dessa forma, né? Perfeito, assim, e eu acho que é esse tipo de inovação que às vezes a gente acaba se perdendo, porque muitas empresas, até a gente que está nesse meio, acaba falando de coisas hiper, ultra sofisticadas, a gente acaba não olhando tanto para a realidade quando a gente fala de acessibilidade e de expansão de mercado. Então, assim, eu não tenho nenhuma pretensão ainda de desenvolver inteligência artificial, porque o que eu tenho de tecnologia de automação, que aí eu acho que é uma tecnologia super interessante, que a gente criou uma linguagem de programação que consegue ler contratos numa lógica de árvore de decisão. Então, basicamente, o que é isso? Se eu respondo uma coisa simples, que o meu contrato vai ser, o meu NDA, ele vai ter só partes reveladoras, então as duas partes vão trocar informação, ou não, vai ter uma reveladora e uma receptora, ou seja, só uma parte vai trocar informação, isso impacta em 16 pontos do contrato, seja plural, singular, masculino, feminino ou termos. Se eu coloco, por exemplo, que o meu contrato vai ter uma multa X, vai virar automaticamente uma cláusula nessa árvore de decisão, isso já é uma mudança de paradigma tão grande, assim, quando a gente pensa de realidade de empresa e de escritório brasileiro, que eu não acho que faz sentido quando a gente fica falando desse hype de inteligência artificial e de outras coisas, sendo que a inovação mais pura e que mais sente efeito são essas coisas. Então, assim, a nossa linguagem de programação que a gente criou, que a gente, assim, conseguiu automatizar documentos desde emissão de debêntures super complexas até um termo de autorização de uso de imagem, que você faz ali o advogado ou a pessoa que está no setor de RH, de compras, fazer um contrato sem erros em 3 minutos, ao invés de demorar 25 e ter chance de errar, cara, se você pega isso e leva para a realidade de quantas empresas a gente consegue impactar com isso, é muito mais relevante do que eu ficar aqui confabulando para ter uma inteligência artificial que vai atender um cliente daqui a vários anos. Claro que isso é interessante, a gente vai chegar lá um dia, mas é esse tipo de inovação que eu acho que faz muita diferença. Legal, é isso aí, concordo 100% com você, porque você tem envolvido uma complexidade de coisas, você tem aí um custo envolvido, né, que querendo ou não, às vezes o advogado ele tá lá, que ele demoraria 1 hora para fazer um contrato, se ele fizer em 15 minutos, ele pode se dedicar a fazer outras coisas, né, mais estratégicas, e fora que, às vezes, nem todo mundo, aliás, mais duas coisas, né, pode acabar saindo um contrato ruim, que aí de tabela impacta no judiciário, porque lá na frente você vai ter uma discussão judicial sobre o contrato, de alguma cláusula que não ficou muito clara, ou que não era para aparecer, mas apareceu, então agora as partes vão ter que se virar com essa cláusula aí. Perfeito. E o último ponto é que a gente sabe da realidade do país, que principalmente empresas que estão começando agora, ou empresas às vezes menores, com um capital mais apertado, não têm acesso a advogados porque é um custo alto. E aí você automatizando cada vez mais, você tende a proporcionar um contrato de uma qualidade maior, com maior confiança e um custo mais baixo, né? Exato, exato, assim, e eu acho que o que é legal de falar, né, que outra coisa que eu aprendi bastante com o Alexio, que a Faculdade de Direito acaba não te ensinando, a realidade brasileira de quem faz contratos, e isso, assim, não digo só digo de todas as empresas, seja empresa grande, seja empresa que está crescendo, startup, a maioria das pessoas que vão preencher contratos não são advogados. Se você dá um Word, às vezes você está abrindo muito espaço, você está, ainda que seja uma minuta padrão aprovada, se você transforma a experiência, como é na Alexio, que você responde um formulário, que só vai responder a regra do negócio e algumas variáveis, você evita erros, evita criações. Então, assim, é muito interessante porque a gente conseguiu perceber que através da plataforma, e aí aqui, né, também outro hype que eu não sou lá muito fã, mas quando a gente fala de legal design, isso daqui é um exemplo claro de que você consegue permitir que pessoas que não são formadas em direito, às vezes, ou que estão começando a carreira, consigam preencher documentos complexos, já aprovados previamente por um jurídico,
de uma maneira muito mais fácil. Então, assim, hoje em dia, tem várias empresas que a equipe de marketing hoje, com a Alexio, cria contratos. E aí o jurídico serve como um revisor, o jurídico vai servir como uma pessoa que vai ter uma ação mais estratégica. Então, assim, a gente desafoga o tempo do advogado para uma coisa que ele não precisa gastar. Você mencionou aí legal design, vamos então falar um pouco sobre isso. Como que entra essa relação de legal design e visual law com automação? É possível desenvolver alguma coisa? Que eu entendo que assim, o próprio processo de você estudar, fazer essa criação e padronização de contratos já é um processo de legal design, porque você tem que fazer todo um estudo, uma preparação, ver o que está funcionando e o que não tem. Mas e esses recursos visuais? Isso também entra nesse escopo de automação contratual e gestão? Ou não? Por enquanto a gente ainda está numa fase meio que de resolver o texto puro e simples para depois começar a aperfeiçoar uma tecnologia dessa. Perfeito, acho que é uma pergunta muito boa, acho que eu responder ela acho que em duas partes. A primeira falando assim, concordo 100%, e essa é uma tecla que eu bato bastante quando a gente fica falando de legal design. A maioria das pessoas fala que é só aquele documento com fotos, com imagens, mas assim, o legal design é esse processo de você, como a gente fala aqui na Alexio, entender um contrato com uma lógica de programação de árvore de decisão. Que você entender se você vai para uma resposta A na cláusula A cláusula B, C, D podem se alterar. E se você responder a cláusula A para um outro caminho, vai entrar a cláusula B1, B2 e a C1, C2. Então, assim, esse para mim é uma visão de legal design diferente do que as pessoas costumam comentar tanto, que é esse processo, que é ver o contrato numa lógica de árvore de decisão, numa lógica de algo que, dependendo das variáveis, ele vai alterar. É porque, infelizmente, também legal design virou mais uma palavrinha da moda, e aí as pessoas confundem com visual law, que é uma outra coisa. É uma espécie dentro do legal design. Não quer dizer que para fazer um contrato levando em consideração, utilizando a metodologia do legal design, você precisa botar lá um ícone, uma cor, nada disso. Aliás, tem momentos que se você fizer isso, tem um episódio que a gente conversou com o Marco Bruno Miranda, que é um juiz da Justiça Federal, e ele fala, poxa, se eu for usar visual law no mandado de prisão, colocar uma cor, colocar um ícone, uma coisa... É totalmente contraditório com o que eu tô falando. Parece que eu tô zombando da pessoa, né? Então você tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse processo. Não é só aumentar a fonte, botar uma fonte bonitinha e botar ícone. Perfeito. Nossa, assim, eu acho que exatamente essa é a crítica que eu faço às vezes pro hype do visual law, que às vezes acho que algumas pessoas se perdem um pouco nisso, né? Porque, claro que tem todo esse valor, mas é saber o que usar e saber o que é eficiente. Por exemplo, no nosso caso de legal design, com a Alexio, a ideia é que você não preencha o documento no Word, mas sim que você responda um formulário que te dá perguntas dependendo das perguntas prévias que você fez. Cara, isso é uma experiência de usuário de preenchimento que facilita demais, que pode ser muito mais fácil do que você preencher um documento com cores, um documento com ícones, né? E aí, falando sobre essa questão do visual law, eu acho que é importante, eu acho que facilita muito a experiência do usuário em alguns casos, mas exatamente esse ponto que você colocou, Gustavo, que eu concordo, que assim, é saber usar, saber quando usar e saber o motivo pelo qual você está usando. Você está fazendo um documento com cor só porque é o hype, só porque é legal, e você, por exemplo, às vezes, como eu sei que acontece em alguns casos, o direito ainda é importante, o conteúdo ele ainda é muito importante. Então, o que adianta eu ter um contrato, uma decisão que é linda em termos de visual law e foi feita com ideias de legal design, mas o contexto do direito não está ali dentro, né? Que ainda que não foi uma ciência jurídica. Então, essa é uma tecla que eu bato bastante, assim, é a gente não perder, claro que a gente tem que se adaptar, e eu acho que isso é muito importante, mas a essência de que o trabalho do advogado, do departamento jurídico, precisa ter qualidade também. Claro que o visual ele tem que ser algo que vai permitir essa qualidade se manifestar de uma maneira mais fácil. Mas às vezes eu acho que muita gente acaba esquecendo dessa qualidade em detrimento de outras coisas mais visuais. E aí que está a minha crítica um pouco a esse movimento. Mas, de novo, acho que é super importante. A gente faz legal design no que a gente chama de lógica de decisão, né, para automatizar contratos, mas eu acho que foi muito bom esse ponto que você mencionou desse juiz falando, porque é um exemplo perfeito do que eu chamaria desse visual law que foca mais na forma, sendo que o conteúdo ainda é muito importante. Não conversa nem um pouco com o que é o objetivo principal, né? Com o ser humano que vai fazer uso daquele contrato, daquele documento, né? A primeira coisa que a gente aprende quando está estudando legal design é isso, né? Ele é focado no ser humano. Então, se você está usando aquilo para comunicar de uma forma equivocada ou não está nem pensando na pessoa ou nas pessoas que vão acessar aquele documento, tem alguma coisa muito errada, né? Mas aí já vai para um outro lado também, já me lembra aquela perguntinha
que a gente sempre tem que fazer, porque sempre pode ser que tenha alguém escutando esse episódio e vai falar, tá, beleza, maravilha, mas e aí? E a tabela da OAB? Sempre tem alguém com essa pergunta, vem com esse argumento, e eu faço questão de trazer ele sempre nos episódios, porque, poxa, mas aí você vai cobrar 1/10 do que um advogado cobraria para fazer um contrato? Como é que funciona isso? Qual que é a sua visão? E aí? E os advogados? E a ameaça dos advogados? E a OAB? A gente sempre escuta esse tipo de pergunta. Qual que é a sua visão sobre o papel do advogado nesse contexto todo aí de melhoria dos documentos, mas ao mesmo tempo, nem sempre o advogado está envolvido, ele pode ter participado aí, né, da elaboração e desse processo de legal design, mas depois disso vira uma coisa automática, né? Não tem um advogado acompanhando contrato a contrato. Qual que é a sua visão? Perfeito. Eu acho que tentar dividir em 3 pontos, né? O que o Fabrício acha, né? O que a Alexio faz e o que eu acho que vai, assim, é o caminho, né? Então, assim, eu pessoalmente, eu não tenho nenhum problema de falar isso, eu acho que existe um preciosismo muito grande com a questão da não mercantilização, enfim, eu acho que essa é uma visão arcaica, acho que é meio batido a gente falar isso, porque muita gente bate nessa tecla, eu acho que a gente deveria se modernizar em várias coisas. Eu entendo esse protecionismo, esse medo de abrir o mercado, mas também é fechar o olho para algumas coisas que já acontecem. Então, por exemplo, contadores fazem mais contratos do que advogados. Dentro de empresas, assistentes executivos administrativos fazem muitos contratos. Então, quando a gente fala pelo menos em criação de documento, eu estou bem tranquilo com relação a isso em termos do que a Alexio faz, né? Porque a gente é uma plataforma que permite advogados ou qualquer pessoa a criar contratos, seja nos minutos que a gente tem, ou nos minutos que a gente automatiza para os nossos clientes. A gente sempre fala, e eu ainda reafirmo isso, porque eu acho que há um valor do advogado. Se uma pessoa faz um contrato de zero na Alex, por exemplo, faz um contrato de veste um empreendedor, ainda que a gente tente deixar o mais fácil, o mais simples, essa pessoa vai ter alguma dificuldade. Ou dentro de uma empresa, uma pessoa que faz um contrato de locação de um gerador, por exemplo, que não seja advogado, essa pessoa não vai ter 100% de certeza. E eu acho que o trabalho do advogado talvez seja revisar o documento, seja dar uma... ou até mesmo ele usar a Alexio para criar o seu próprio. Então eu vejo a gente muito mais auxiliando advogados do que concorrendo com eles pelas funcionalidades que a gente está. Até porque a maioria dos nossos clientes, né, ou são departamentos jurídicos ou escritórios de advocacia que aproveitam a nossa tecnologia para melhorar o serviço dos seus advogados. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de automação de contratos, eu até já conversei com outras empresas, né, que surfam meio que nesse mesmo nicho de mercado do que a Alexio, eles até foram abordados pela OAB para perguntar o que eles fazem. Eu, assim, sou super tranquilo com relação ao que a gente faz. Eu acho que a gente habilita advogados, habilita pessoas que fazem contratos, que já fazem, a fazerem documentos melhores. E eu acho que essa é a função que a gente consegue entregar. Melhores, de maneira mais eficiente e mais rápida. Então, eu diria, né, que já é uma realidade que não dá para mudar mais. Já é diferente, já é assim. Quando a gente fala de criação de contratos. Então, eu não diria que esse tipo de startup como a Alex e algumas outras de automação, eu acho que nem são o foco tanto da OAB nesse momento, viu, Gustavo? Eu acho que existem outras brigas que estão sendo travadas antes de chegar a nossa. Isso aí foi muito potencializado pela pandemia, né? Porque até então a gente estava numa situação meio cômoda. Quem fazia contrato exclusivamente de forma, né, da forma tradicional e tal, estava tranquilo, assim, entre aspas, e de repente veio uma pandemia e você não tem mais contato. E agora, como é que você vai fazer para mandar o documento? Manda para uma pessoa, a pessoa assina, depois devolve, bosta no correio de novo, depois a pessoa assina, depois digitaliza, enfim, uma confusão sem precedentes, né? Então a gente teve um avanço muito grande com a pandemia. O que mudou nesse período aí? O que você percebeu? E aí, não sei se de usabilidade, de volume de pessoas, de novos clientes, qual que é a sua percepção dessa nossa evolução nesse curto período de tempo aí que a gente teve? Cara, eu acho que algumas coisas foram muito, muito interessantes da pandemia. Eu vou contar um caso de uma empresa farmacêutica que a gente atende e vou contar de uma ferramenta que a gente desenvolveu por causa da pandemia. Primeiro caso, né, assim, estourou a pandemia ali em março, né, de 2020. 2 semanas depois, essa empresa que a gente estava há 2 meses, então a gente estava no começo ainda de prestação de serviço para eles ligaram para a gente e falaram assim, nosso RH inteiro, de acho que 30 pessoas, teve que ir para casa para trabalhar de lá. Lembra que a gente ia automatizar os documentos do RH em setembro, outubro? Então a gente quer tudo isso para a semana que vem, porque o RH não vai conseguir fazer documentos mais da maneira antiga que eles faziam, nem assinar. A gente vai precisar usar Alexio para isso. Em uma semana a gente automatizou 40 contratos quase dessa empresa. Então, assim, porque eles tinham essa demanda muito alta, porque o RH na hora, e essa é uma empresa super
para frente em termos de tecnologia, entenderam que era uma necessidade que ia ficar. Então, assim, por exemplo, em termos de outras áreas utilizarem automação e ser algo natural no dia deles, a pandemia fez isso crescer muito rápido. E paralelo a isso, nos 2 primeiros meses de pandemia, aliás, até uma história antes, assim, antes da pandemia, quando a gente fazia uma apresentação da Alex, a gente falava que era um software, né, de criação, assinatura, aprovação e gestão de contratos. Quando a gente mostrava a assinatura eletrônica, e a gente era integrado com algumas funcionalidades do mercado, era batata, todo mundo falava, mas é juridicamente válido? Ah, não, mas os meus contratos de alto valor eu não vou assinar via plataforma, eu quero escrever, não posso, né? Não me sinto seguro. No segundo mês de pandemia, a gente começou a receber vários pedidos de clientes que não assinavam pela plataforma e de novos clientes falando assim, preciso assinar eletronicamente, preciso, toda vez que a gente fazia call, as pessoas já estavam acostumadas, para chegar ao ponto de, no meio da pandemia, a demanda aumentou tanto que a gente criou a nossa própria assinatura. Então, assim, a gente criou a nossa própria assinatura eletrônica Alexio, porque a demanda estava surreal de grande para as nossas integradoras. Então, vamos trazer o serviço para dentro de casa, que a gente consegue melhorar, consegue fazer o nosso próprio. Então, essa foi uma evolução para mim muito clara. Assim, em fevereiro de 2020, se falava de assinatura, muita gente era insegura. Hoje em dia, eu nem preciso explicar mais porque é juridicamente válido. Todo mundo praticamente já aceita. E tem uma confusão danada aí, que eu não sei se ainda tem, mas eu leio muito sobre isso, as pessoas confundem muito, até na hora de aconselhar clientes mesmo. Porque aí entra assinatura digital, assinatura eletrônica, assinatura com certificado digital, e tem pessoas que ficam meio perdidas nesse meio de campo aí. Como que tá funcionando hoje? Qual que é essa diferença de uma assinatura eletrônica para uma assinatura com certificado digital e questões jurídicas mesmo de segurança? O que a gente tem de posicionamento para fazer cada tipo de assinatura? Boa, assim, acho que essa é uma leitura super importante. Então, assim, tem que diferenciar o que é assinatura digital da assinatura eletrônica. E aí, só um parênteses, né? Esses nomes, esses grupos, eles estão em debate. Então, que nem Visual Law, Legal Design, as pessoas ficam falando, também não são termos que já estão definidos em algum lugar. Não são termos que o mercado vem usando e que a gente usa. Então, por exemplo, a assinatura digital é aquela com o token, que o advogado tem o token, ou se tem um eCPF, você faz. Então, você tem o seu próprio certificado A1 ou A3 de uma entidade emissora, que você faz assinatura com o certificado. A assinatura eletrônica, ela é uma assinatura que ela não precisa do certificado próprio das pessoas, você faz via alguma plataforma, seja Alexio, QuickSign, DocuSign, GeForceSign, na qual a própria plataforma vai garantir mecanismos de autoria e de idoneidade do documento, seja por uma chave de criptografia que ela vai colocar lá no documento, ou pelas informações que ela coleta, então nome, CPF, IP, essas informações. Aí um parênteses, já tem julgados considerando a validade jurídica dessas assinaturas em contratos, então isso é super interessante, mas ainda tem uma resistência geral de órgãos públicos para esse tipo de assinatura. E aí um caso que aconteceu com o Alex, a gente tinha que fazer uma alteração no contrato social, peticionamos na mesma junta, só que em 2 locais diferentes, 2 documentos com a mesma assinatura eletrônica. Um aceitou, o outro não. Pelo simples fato de que era uma pessoa ou orientação da área. Então ainda há uma insegurança maior na assinatura eletrônica. A assinatura digital, cada vez mais, cartório, juntas, vem aceitando assinaturas com certificado digital. E aí, um parênteses, na Alexio aceita as duas. Então você pode assinar com certificado digital pela Alexio e com a nossa própria SEM. Mas eu diria que assim, e aí é muito legal porque eu já comecei a sentir empresas confiando cada vez mais nessa assinatura sem certificado digital. Então assim, contrato de prestação de serviço, fornecimento, trabalho, autorizações de uso de imagem, desenvolvimento de software, todos esses tipos de documentos, eu vejo sentir que tem uma aceitação geral do público cada vez maior. E eu não consigo nem entender muito o raciocínio, porque para mim, na minha opinião, uma assinatura de próprio punho, ela é muito mais frágil, ela é muito mais fácil de ser falsificada do que uma assinatura eletrônica, às vezes que vai ter que ter uma confirmação dentro do e-mail da pessoa ou um outro tipo de validação, né? As pessoas perguntam, né? Mas então você quer dizer que se a pessoa sentar no meu computador e quando tiver o meu e-mail aberto e ela souber os meus dados de CPF e nome, ela vai conseguir assinar por mim? Eu falo assim, a gente pode até ter mecanismos de comprovação, porque a gente pega o horário que você não estava ali sentado no momento, então se eventualmente tiver um problema disso, mas sim, a pessoa consegue assinar, e a minha pergunta é exatamente essa, mas assim, se a pessoa pegar o documento e fizer a sua assinatura, ou, melhor ainda, né, quem nunca na faculdade assinou a lista para outra pessoa? É o que eu falo, assim, é a coisa mais simples, só que ainda existe toda uma questão de desconfiança, de desconhecimento,
que as pessoas ainda têm, né? Eu acho que faz um pouco de parte dessa evolução. Já vi uma melhora, assim, eu consigo sentir bastante isso. E para quem assim ainda tem um fluxo de documentos aí físico ainda, mais na forma tradicional, ou às vezes até tá no meio do caminho aí, tá pensando em migrar para uma coisa mais digital, se ainda não migrou por causa da pandemia, né, completamente. Quais são os passos que essa pessoa deve seguir para conseguir ter uma gestão mais moderna de documentos? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque eu tenho vários clientes nossos que, quando a gente começou a conversa, eles falaram, olha, tem um armário, onde é que estão seus contratos, né? Nessa Google Drive, no computador de alguém. A pessoa respondia, tá no meu armário. Assim, olha, então a gente vai ter que fazer, por isso que quando a gente estava conversando aquela conversa no começo do papo, que a inovação, ela é inicial, ainda no Brasil, na maioria da realidade, é verdade isso. A maioria das empresas, dos escritórios, a gente não precisa falar de coisas hiper complexas. Às vezes vai ser o primeiro passo para você começar a fazer uma gestão de contratos inteligentes vai ser pegar esses documentos, digitalizar, coloca na Lexio e aí começa a fazer uma gestão, por exemplo, de vencimento dos documentos e dos próprios prazos. Você imputa como se fosse num Excel, e aí você vai fazendo essa gestão. Então, eu acho que, e aí é legal falar, né, porque eu acho que nunca é um processo que acaba. Então, eu não tenho nenhum cliente que eu falo que eu terminei o meu serviço com eles, porque é cada vez uma melhoria. E eu acho que, assim, é começar. Então, uma empresa que está relutante, um advogado que está relutante em começar, a melhor dica é, começa. Nem que seja, se você tem ainda arquivos físicos, digitaliza. Se você tem eles no computador e não tem um Excel controlando, comece a fazer um Excel. Isso pode até ser, entre aspas, né? A resposta mais simples seria, contrata a Alex, a gente ajuda com você tudo isso. Mas eu digo que, assim, é mais simples do que isso. É iniciar esse processo de migração digital. Nem que seja com uma coisa simples como traz os documentos todos num Drive, depois a gente joga dentro da Alexio, a gente faz uma gestão mais inteligente. Mas precisa começar em algum lugar. Então eu diria que é isso, que aí voltando àquele papo, né? Eu acho que as pessoas às vezes acham e ficam falando de coisas muito complexas quando a nossa realidade ainda ela demanda soluções mais simples. O próprio Gabriel, ele é o CEO da Lint, que é, entre aspas, uma das nossas concorrentes, mas é uma empresa que eu admiro bastante. Eu estava um dia um papo conversando com ele, e a gente estava falando que o nosso maior concorrente não é a Lint, não é o concorrente da Alex, e a Alex não é o concorrente da Lint. Nosso maior concorrente é o Word e o Excel. Por esse tipo de tecnologia que as pessoas estão mais acostumadas. Então, assim, eu acho que é dar esse primeiro start que as coisas começam a funcionar. E é legal porque você pode pegar assim, né? Pega uma coisa pra perder o medo, né? Faz o primeiro. Você tem um contrato aí, às vezes você não tá muito seguro com um contrato muito grande, você tem um contrato menor aí que você esteja mais confortável, pegue, arruma uma assinatura eletrônica, e aí a gente tem várias ferramentas no mercado também, pode ser gratuita, só pra pegar confiança mesmo de se fazer, né? Eu lembro que até no começo da pandemia, tinha cliente meu que perguntava assim, cara, e agora? Meus funcionários estão em casa, eu não tenho tempo para mexer com essa questão de assinatura eletrônica, eu não tenho caixa para isso, o que eu faço? Mando por e-mail para eles e tal? Eu falei, manda por e-mail e pede para responder, simples assim. Então, assim, já deu um primeiro passo, né? É legal você começar a se sentir confortável com a situação, porque, não, mas aí pode ter sido uma pessoa que respondeu de acordo, qual que é a validade jurídica? Cara, isso aí é a mesma coisa que o exemplo que você deu, né? Se você perder um documento, alguém pode falsificar sua assinatura. Então, assim, começar. Eu acho que é melhor você começar pequeno e se sentir confortável e aos poucos ir migrando para uma assinatura eletrônica. Aí tá, você acha que para contratos maiores precisa de um certificado digital, então você assina com certificado digital. Bom, agora a gente já tem um volume que justifica fazer uma gestão de contratos. Ok, começa no Excel, começa no Word ali. Aí agora já não dá mais conta porque tem muito prazo para controlar, correção monetária, vencimento de contrato. Aí você contrata uma ferramenta. Né? O negócio é não desesperar e querer sair contratando plano mais completo de qualquer que seja a ferramenta e a funcionalidade, e às vezes não vai fazer muito sentido, você pagou muito caro, não valeu a pena, vamos fazer os testes, né? Que é o que startup é mestre em fazer, né? Fazer teste, prototipar, feedback, enfim. Exato, exatamente isso, assim, e aí é normal, porque se você também compra um sistema, e isso eu já vi de alguns escritórios que a gente conversou, tá? E eu não falando mal de algumas empresas, mas a gente pega essas gigantes de software que criaram diversos produtos, dentre os quais um é para advogados, que não é uma coisa muito intuitiva e muito fácil. As pessoas, elas quando conhecem a Alexio, né, às vezes elas falam, nossa, mas eu tive uma experiência tão ruim antes, porque colocaram muita expectativa e muita esperança sem entender o que precisavam, né? Então eu acho que isso acontece demais, cara.
Boa. E falando em feedback, então fiquei curioso também. Tem algum processo de acompanhamento? Assim, vocês têm cláusulas lá prontas. Como que funciona esse acompanhamento para ver se, olha, tem cláusula aqui que não ficou muito boa, a gente precisa corrigir isso, ou precisa aprimorar determinada coisa, ou saiu, sei lá, uma decisão nova, uma jurisprudência nova. Como que acontece esse processo de melhoria contínua de modelos de contrato? Essa é uma boa pergunta, eu vou separar ela e aí eu vou em três. Então, assim, o que são as cláusulas nossas? O que são cláusulas, né, dos contratos dos clientes que a gente automatiza, porque são serviços que a gente faz bastante, e o que são ferramentas, que eu acho que é legal falar disso também em termos de feedback. Por exemplo, quando são cláusulas nossas, né, porque, como eu falei, a gente tem contratos próprios e contratos de clientes que a gente automatiza com a nossa tecnologia. Os nossos, a gente está sempre vendo quando tem alguma novidade, a gente tem um canal muito aberto com o cliente, então, teve um dia um cliente que falou assim, cara, esse é um documento que eu faço muita cláusula de arbitragem, preciso de um compromisso arbitral nesse contrato. A gente falou assim, nossa, realmente faz sentido, vamos acrescentar uma cláusula assim. Ou é um contrato de desenvolvimento de software que aí a LGPD sair, a gente precisa atualizar. Teremos de uso de privacidade, a mesma coisa. Então, assim, a gente tem um canal muito aberto com quem usa a plataforma bastante para pegar esses feedbacks das cláusulas dos nossos contratos para incorporar. Ou, assim, desde outra coisa simples, quando, por exemplo, saiu ano passado uma legislação retrasado de incêndios em condomínios X, que impactaria no nosso contrato se caso alguma das respostas levasse para um caminho Y. Então a gente foi lá e acrescentou essa cláusula. Então tem sempre uma conversa direta com essas inovações. Quando é de clientes, isso é muito legal, porque eles às vezes aprimoram as cláusulas dele, falam para a gente atualizar, automatizar, e a gente faz esse serviço sempre, e com ferramentas, que aqui eu acho que é muito legal também, a gente faz essa melhoria com um canal super aberto de feedback. Então a gente criou um dia uma plataforma, uma ferramenta de fluxo de aprovação dentro da plataforma. A ideia é que eu peça, por exemplo, aprovação de um contrato do Gustavo antes de mandar pelo meu cliente, ao invés de pedir pelo e-mail, eu peço pela Alexio. Cara, essa foi uma ferramenta que a gente criou lado a lado com o cliente. A gente sentou, fazia protótipo junto, assinatura eletrônica. O pessoal fala, olha, eu queria que eu pudesse colocar um resumo do lado do documento na hora de enviar para assinar, para a pessoa que for ler ver. Então, assim, tudo isso a gente vai criando com o cliente. Você tem uma planilha gigantesca de todas as sugestões que os clientes mandam, a gente vai colocando lá prioridade. Então, se 3 clientes falaram com uma prioridade alta que eles mandaram, a gente traz isso para o desenvolvimento. Então, todo o desenvolvimento da plataforma e das ferramentas vai muito orientado para o que o cliente precisa, o que o cliente quer. Como que está a percepção do mercado jurídico mesmo, dos profissionais de direito, bacharéis, com relação a startups e lawtechs, né? Você tem percebido aí uma busca maior de advogados para trabalhar em lawtechs ou para criar novas empresas? A gente está vendo aí que está explodindo realmente o número de lawtechs, mas assim, na prática, no dia a dia, o que você tem sentido, até para meio que para combater aquele raciocínio que a gente fez antes, né, de que, nossa, essas ferramentas de automação são uma ameaça para o advogado, etc e tal. Como que você está sentindo o mercado com relação a essas novas ferramentas? Eu acho que aumentou muito a confiabilidade em contratação de lawtechs. Se há 2 anos atrás a gente falava com uma empresa, às vezes ela torcia o nariz um pouco, não tinha tanta confiança, hoje em dia mudou muito. Claro que também tem um pouco de amadurecimento da Lex, de amadurecimento de quem apresenta, mas eu acho que a pessoa que está buscando lawtechs hoje em dia ela tem muito mais confiança, sabe um pouco pelo menos o que ela quer, então isso é muito legal, que deu para ver que há uma abertura maior, não à toa está tendo um crescimento bem legal aqui do mercado. E com relação a esses novos entrantes, essa é uma história que eu gosto de contar. Eu acho que tem uma vontade cada vez maior de pessoas jovens entendendo a importância de tecnologia no mundo do direito e querendo trabalhar com isso. Então, até um caso que é bem interessante, aconteceu em dezembro, a gente abriu o processo seletivo para 2 vagas de estágio. Uma, na verdade, uma vaga de estágio. A gente acabou mudando para 2 pela quantidade de pessoas boas que a gente teve no processo. Mas a gente abriu a vaga em 15 de dezembro e eu fechei ela dia 22, então ficou uma semana aberta. Nesse período, eu recebi mais ou menos 700 currículos querendo estagiar com a gente. E assim, era uma vaga que eu tinha deixado claro que ia ser automação de contratos, vamos te ensinar uma linguagem de programação de documentos, somos uma startup crescendo, a gente precisa de ajuda. Era basicamente isso, assim, a descrição da vaga. Claro, tinha pessoas ali que tinham mais interesses naturais, pessoas que estavam ali mais querendo conhecer, mas assim, a gente recebeu um pool de currículos gigantesco de pessoas muito boas interessadas. E assim, em comparação, né? Eu até perguntei para alguns escritórios que a gente é parceiro se isso é normal, assim, falando, não, cara, isso não acontece, mesmo com estágio.
a nossa remuneração, como você pode imaginar como startup, não é uma remuneração de grandes escritórios de São Paulo, enfim, e mesmo assim a gente recebeu uma quantidade de currículos muito grande, de pessoas muito interessadas, e mais do que interessadas, assim, já sabendo como estava o mercado, já entendendo o que era Alexio. A gente contratou 2 estagiárias, né? Então só para contar um pouco delas, que eu acho que é legal, até para ilustrar como que essa nova geração vem. Uma delas já sabia automatizar, ela sabia mais linguagem de programação do que eu, ela aprendeu a linguagem da Alexio em 2 dias, hoje ela consegue automatizar, eu tenho mais confiança nela do que em mim automatizando. E assim, ela está há menos de um mês com a gente. E a outra era uma estagiária que tinha um conhecimento gigantesco do mercado de empreendedorismo, ela entendia sobre legal tech, law tech super bem conectada, conseguia entender, por exemplo, o que é experiência de cliente, o que é UX, de uma maneira que, assim, eu não tinha a menor ideia quando eu estava na faculdade. Então, assim, é super legal como a gente consegue ver essa evolução. Muito legal, bacana mesmo. 700 currículos em uma semana pro estágio é coisa, assim, absurda. Surreal. O difícil foi ler todos. O difícil é selecionar quando você recebe 700, né? Fabrício, vamos falar então agora, assim, um pouco do futuro do mercado, né? A gente já tá meio que falando de um futuro mais presente, assim, né? Que é de automação e gestão. Mas o que você acha que aí de curto, médio prazo a gente vai ter, que vai ter um grande impacto assim para mesmo, não sei se já tem isso no horizonte, mas para ter uma nova revolução assim na gestão de contratos e documentos jurídicos? Você tem alguma visão sobre isso? Tem alguma funcionalidade, alguma ferramenta que você fala assim, poxa, isso aqui vai impactar muito na forma com que a gente faz contratos? Ou não? É mais um movimento agora de absorver essas tecnologias que a gente já está desenvolvendo no momento? No curto prazo, eu acho que é a absorção. Eu acho que é educação de mercado, é aprender, é entender. Hoje em dia, e ainda assim, quando eu falo de automatizar contrato, aprovação, assinatura e gestão, ou por exemplo, o que a Alexio é? Um CLM, né? Um Contract Lifecycle Management, uma plataforma disso, ainda é uma coisa, pelo mais que esteja melhorando, ainda não é algo tão fácil de assimilação. Então, acho que a gente está num processo de educação que está crescendo bastante. Eu acho que tem um movimento muito legal que as startups estão encabeçando. Eu acho que isso é muito positivo. Mas entre esse movimento de conhecer para usar e realmente essas legal techs adentrarem, é um outro período. Acho que a gente está entrando nisso. Então, já tem muito cliente, já tem muita empresa, escritório de advocacia utilizando. Então, eu acho que em curto, médio prazo, acho que a maior revolução vai ser transformar essas soluções que a gente tem cada vez mais fáceis para os usuários e mais simples de usar. Então, eu acho que essa primeira revolução, entre aspas, não vai ser uma revolução técnica, vai ser uma revolução de usabilidade e de facilidade de acesso. Mas, e aí falando sobre especificamente o que a Alexio faz, né, de automação e de gestão de contratos, uma coisa que eu quero muito, que eu sei que tem algumas startups começando a fazer, mas ainda são projetos dentro de empresas, ainda está algo que não é escalável, vamos dizer assim. Leitura de documentos inteligentes no sentido de, vamos imaginar que meu sonho eu subi um contrato de um cliente na Alexio, daqueles, por exemplo, que estava no armário, que o cara fez há 10, 15 anos atrás, um documento de 80 páginas, e o meu software ser capaz de ler e entender o objeto, quais são as principais cláusulas, valor, reajuste, partes, e preencher a minha tabela da Alexio, o meu painel com essas informações. Quando eu tiver isso, eu acho que vai ser uma revolução muito grande em termos de gestão dessas informações de contratos. Essa leitura. Eu sei que já tem algumas iniciativas que começaram a fazer isso, mas não existe uma solução, se houvesse eu adoraria conhecer, que consegue fazer isso para o mercado brasileiro de uma maneira escalável para todos os tipos de documentos. Acho que um dia a gente vai chegar lá, e eu acho que isso ia ser um puta diferencial. Assim, eu acho que ia tirar um trabalho mecânico que advogados fazem, que não é interessante, que não é o core do serviço, e eu acho que isso ia dar um boost em algumas plataformas de gestão de contratos, de informação, porque a gente entra num local que vai ser muito mais fácil gerir data de contratos. Data, quando eu digo, né, todas as informações, inteligência, e a partir disso criar uma inteligência jurídica muito maior. Porque hoje em dia ainda a gente tem essas informações, mas é tudo planilhado, Excel é uma pessoa fazendo isso. A gente conseguir fazer o computador fazer isso automaticamente, aí eu acho, apesar de achar que demora alguns anos ainda, isso vai ser, acho que, revolucionário. Não, e isso aí abre possibilidades, né? Porque
Você, a partir do momento que você tem uma inteligência, aí sim a gente está falando de inteligência artificial, né? A partir do momento em que a gente tem uma inteligência aí, abre um mundo de possibilidades, porque você pode pegar esses contratos antigos, verificar, isso aqui tem um passivo, essa aqui faltou tal cláusula, essa cláusula está em choque com essa aqui, aí você começa a fazer coisas assim, né? Muito complexas. Perfeito. Eu sei que tem algumas startups que já estão fazendo isso, mas, por exemplo, para contratos repetitivos dentro de grandes empresas, estão começando a treinar alguns algoritmos. Então, por exemplo, um acordo de confidencialidade trabalhista de uma empresa de seguros, isso é um caso real de uma empresa que eu conheço. Eles estão começando a ler para ver valor, prazos e tudo, para fazer isso automático pela máquina. Isso é muito legal, mas ainda é algo setorizado de uma empresa que está pagando muito caro para ter um desenvolvimento. Eu acho que quando isso se espalhar e conseguir ter uma integração disso dentro de plataformas como a Alexio, aí eu acho que é uma grande mudança. Massa. Fabrício, então agora vamos fazer umas perguntas rapidinhas aqui para você. As respostas não precisam ser rápidas, são só as perguntas. Vamos começar por qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica profissional, pessoal, o que você quiser compartilhar. Cara, eu acho que é não comparar com o desenvolvimento alheio e não ficar, por exemplo, nossa, aquela startup está indo muito bem, nossa, eles fecharam aquele cliente, porque tem alguém fazendo isso de você. E eu acho que, principalmente quando a gente fala de mundo do empreendedorismo, eu acho que isso é muito valioso, entender que cada coisa tem seu tempo e tá tudo bem. Eu acho que esse é um dos mais importantes. E em termos de desenvolvimento da plataforma, que eu acho que é legal falar, aproveite o seu cliente o máximo possível. Você vai aprender muito e não fica bitolado nas suas ideias. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu chamo de falácia da próxima feature. Muita startup no começo fala assim, cara, eu preciso desenvolver isso. Se eu desenvolver isso, aí eu vou estourar. Aí desenvolve e não estoura. Ah, não, mas é porque isso me faz ter que desenvolver o X e o Z. Ah, não, aí eu tenho que fazer o X e o Z, aí eu vou estourar. Aí faz e não estoura. Por quê? Porque não está entendendo o que precisa fazer. Então, para quem está com uma startup nova de tecnologia, eu diria que, cara, testa o produto, vai fazendo, não tem medo de errar, porque é normal. E não ficar criando essas novas ferramentas achando que isso que vai fazer você mudar. Porque 99% das vezes não vai. Então, acho que isso é legal de falar. O que significa sucesso para você? Gostar do que você faz, sem dúvida, mas também não quero fazer aquele papinho, porque óbvio que dinheiro é importante, óbvio que você ter uma qualidade de vida é importante. Não gosto daquele papo de que, como tem algumas startups, né, que oferecem ali, mesa de ping-pong, cerveja é legal, mas paga um salário meio mais ou menos, e você trabalha de uma maneira desenfreada. Eu acho que sucesso vai, acima de tudo, equilíbrio. Então, você conseguir fazer o que você gosta, claro, mas também ter alguma questão de conseguir levar a vida de uma maneira mais tranquila. E para quem ficou interessado aqui nesses temas que a gente discutiu, tem algum material que você recomendaria? Algum livro, alguma palestra, alguma coisa para a pessoa aprender, sei lá, programar, automatizar os próprios contratos? Algum ponto de partida para a pessoa começar? Cara, eu acho que eu dou 3 dicas. Um é um livro que chama Traction, que ele fala sobre vendas e growth para quem gosta de startup. Para quem quer entender um pouco de startup, é muito legal esse livro. Tem um texto, que aí é mais para advogados, que foi feito, se não me engano, em 2016. Chama Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers and the Practice of Law. Eu até posso passar depois a referência de quem são os professores, mas eles são lá de North Carolina, dos Estados Unidos, de uma universidade bem, bem importante, que eles começam a falar de quais funções de advogado vão ser automatizadas e quais não são a partir das grandes firmas dos Estados Unidos. Na realidade brasileira, eles estão alguns anos na frente, então é muito interessante a gente entender para ter um choque de realidade com esse texto. E é bom também para identificar oportunidades, né? Porque a gente tem meio que uma bola de cristal, né? Perfeito, exato. Você vê o que está acontecendo lá, que eventualmente vai chegar aqui, apesar das diferenças de mercado. Que, assim, esse é um texto que eu acho que assim, é super importante. E para quem quer aprender a programar e começar, a gente inclusive paga para todos os nossos colaboradores da Alexio uma plataforma de cursos que chama Alura, que eles ensinam algumas lógicas de programação inicial, assim, é algo básico, né? Não é para você virar um dev full stack de uma grande empresa, não, mas para você começar a entender algumas lógicas. Então, esse é um investimento que a gente fez que foi super legal. Os nossos devs, as nossas estagiárias, todo mundo tem acesso à plataforma, que eu acho que é super bacana para você aprender algumas coisas. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Cara, eu uso bastante o LinkedIn, é Fabrício Ramos, mas se buscar lá por Lexio, vai conseguir me achar tranquilo. É a que eu mais uso, mas assim, tô 100% aberto também, é sempre, cara, manda um e-mail, fabricio.ramos@lexio.legal, a gente conversa.
seja sobre Lexio, seja sobre mercado jurídico, super aberto. Eu gosto de trocar esse tipo de ideia, totalmente informal, sou super aberto a essas novas ideias, feedbacks, até porque, assim, eu falo, né, eu me formei em Direito em 2019, então, assim, eu sou relativamente muito novo, apesar de estar tocando a Lexio, então gosto de aprender, gosto de conversar com muita gente, então isso é super importante. Fabrício, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Boa, eu que agradeço, Gustavo, parabéns aí de novo pela iniciativa. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal!